Então, bom dia todo mundo. A gente vai terminar a parte de especiação hoje, e aí, lembrando que eu já mandei para vocês o tema do AS, segundo a lei de Mendel, me lembra aí, herança dos cromossomos sexuais, aí tem Interação pleiotropia, gênica. isso, interação gênica e especiação. Basicamente, gente, eu coloquei uma questão de cada, mas é claro que, deixa eu ver, não lembro agora de cabeça. A segunda lei de Mendel, ela, quando você faz um exercício de herança sexual, de repente, ou se você faz um exercício principalmente de interação gênica, você está aplicando mais ou menos a segunda lei, né? Só a proporção lá depois que muda. Então, vocês vão ver que a segunda lei está sendo cobrada junto com as outras coisas, assim. Então, consegui fazer tipo uma questão de cada, uma, duas, dependendo, né? Porque só são 5 questões. E lembrando que esse segundo AS vai estar valendo 10 pontos a menos, porque era 10 pontos do trabalho que vai cobrir que a gente já tinha pedido lá no começo do ano. Então, hoje a gente termina aqui a parte de especiação, e aí eu acho que já dá para começar, ou outro, a gente vai para um outro assunto, que é ainda dentro da frente que está de especiação, que eu não lembro qual que é, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu já falo certinho para vocês. Tá, ó, a gente terminou a frente 4, livro 2. E aí, a frente 4 depois vai falar sobre os grupos, né? Vírus, bactéria, tudo dali. A frente, a gente precisa terminar o livro 2 da Biologia 2. Então, terminando a especiação, vocês vão ver que tem um capítulo que chama Seleção Artificial e seu impacto. Isso daí a gente já chegou a falar, mas eu lembro disso depois. Então, a gente hoje já começa o livro 2, a aula 7, capítulo 7, que é histologia animal, que a gente começa a falar de tecido epitelial e pele humana. Então, eu vou fazer a partir da semana que vem, as nossas aulas já vai ser dentro de fisiologia humana, até um certo ponto ali, antes de entrar. Eu acho que a gente consegue terminar toda a parte de histologia. Aí depois eu volto para outra frente. Para a gente ficar nessa de ficar indo de uma frente para outra, mas que não fique em blocos picadinhos. Pelo menos alguma coisa que faça mais sentido. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só abrir a apresentação. Nossa, deu um pescoço. Aqui. Eu já mandei, né? O PDF aula de especiação, né? Acho que já. Deixa eu compartilhar aqui. Ui, olha nós aí. Passando aqui. Aqui que a gente tinha começado a falar. Vou lembrar com vocês então. Vocês vão ver que a gente vai falar de 3 tipos de especiação. Lembra que especiação é o caso de formação de novas espécies. No livro de vocês tem 4, mas as provas cobram 3. E mais especificamente essas duas aí. Tem umas dentro da alopátrica e a simpátrica. Então, a especiação alopátrica é quando efetivamente há um isolamento geográfico entre uma população que antes estava junta. A simpátrica não, vai acontecer outras coisas dentro daquela população que leva à especiação. Então, lembrando aqui, ó, quando a gente falou da alopátrica, então você tem uma barreira geográfica, que pode ser um rio, pode ser algo natural, tipo um rio, uma cadeia de montanhas, né, a deriva continental, as placas tectônicas, né, se movimentando, então você tem a deriva continental, isso acontecendo ao longo de milhares de anos. Mas também pode ser causado pelo homem. Às vezes a pessoa faz uma transposição de um rio, então num local que o rio não passava, agora ele passa. Pode construir uma estrada que aí as espécies, sei lá, dependendo da espécie, não consegue passar por ali, enfim. Você acaba separando uma população, uma espécie A aqui,
Aqui, no caso, era tipo um rio, então os besouros aqui de cima não conseguiam manter contato, né, com os besouros de baixo. Então, eles foram isolados geograficamente. A gente pode dizer que não tem fluxo gênico aqui entre a população 1 e 2, ainda é da mesma espécie, da espécie A. Só que, com o passar do tempo, vão surgindo mutações, né, que são completamente aleatórias em ambas as populações aqui. Vai tendo recombinação gênica entre somente os indivíduos aqui de dentro, né? Acasalamento só entre eles. A seleção natural, a gente pode dizer que existem pressões de seleção que atuam ali de forma diferente em cada uma dessas populações. Então, com isso, você tem o surgimento de novas características e, se o caso não tiver fluxo gênico entre essas duas populações, você vai ter a formação de duas espécies diferentes. Então, como é que eu tenho certeza que elas são espécies diferentes? Se por um acaso eu juntá-las novamente e elas não conseguirem cruzar por incompatibilidade de inúmeras coisas que a gente vai falar, ou então elas conseguem cruzar, mas não geram descendentes férteis, ou geram descendentes férteis, mas a F2, né, a filiação 2 desses descendentes, ela não é boa. Então, existem inúmeros casos que a gente vê que existiu um isolamento reprodutivo. Então, a alopátrica é efetivamente a que mais cai em prova de vestibular. A UERJ gosta bastante de colocar questões sobre especiação. Então, às vezes, te dá uma situação e pergunta, isso na primeira fase ainda, pergunta se era uma especiação do tipo alopátrica, simpátrica, parapátrica, ou qual que era. Então, eu acho a alopátrica mais de boa, né? Pensa que por algum motivo aqui teve a separação daquela espécie e no final você vai ter duas espécies. Aqui era a espécie A. Aqui no final agora você tem a espécie B e a espécie C. Novas espécies diferentes que vieram de uma em comum. Ok? Alopátrica foi? Foi. Aí, já mostrando uma imagem que eu acho que tem no livro de vocês. Aí quando vocês forem estudar, vocês reconhecem, ó. Pensa aqui, ó, as mosquinhas de olho vermelho, com corpo dessa cor. Inicialmente há uma espécie de mosca das frutas. Aí separou. Isso daqui foi um tipo de isolamento geográfico feito em laboratório. Um grupo ficou de um lado, o outro grupo ficou de outro, separado. Um grupo estava sendo alimentado à base de amido e o outro grupo à base de maltose. Então, cada um tendo seu tipo de alimentação. Depois de 8 gerações diferentes, tá vendo que o grupo que se alimentava de amido teve algumas modificações que naturalmente aconteceram, pressões de seleção diferentes e tal. E o grupo de baixo também. Quando foram liberadas essas moscas, elas tinham preferência de acasalamento entre elas. Entre elas, eu digo, a população de cima entre elas e a população de baixo entre elas. Então, por conta disso, você tem a formação de duas espécies, porque você não vai ter fluxo gênico aqui entre as duas populações. Então, sem fluxo gênico, espécies diferentes que não mais se reproduzem, ou se o fazem, a prole não sobrevive ou não é tão boa quanto aquela de pares residentes. Então, bem de boa a alopátrica. Agora, um tipo de especiação alopátrica, que a gente chama parapátrica, então, mas aí vocês não precisam escrever nada ou associar que a parapátrica é uma alopátrica, não. Só para vocês saberem que ela vem de dentro da alopátrica. Olha só. A parapátrica, você não tem uma barreira geográfica. Por alguma condição específica, uma população vai cruzar somente entre ela. Olha o que acontece aqui. Uma diferença de condição distancia populações adjacentes. Isso quer dizer que são populações que estão juntas, sem isolamento, tá? Uma do lado da outra, que permanecem continuamente distribuídas no espaço geográfico. Variações ambientais, pressão de seleção diferentes, mudanças no conjunto genético levam ao isolamento reprodutivo. O exemplo aqui é com um tipo de gramínea, que é esse nome aqui, Anthoxanthum odoratum. O que aconteceu? Elas viviam em um determinado local, só que aí teve uma contaminação de parte do solo por chumbo e zinco. Pô, isso daí matou muitas plantas que viviam ali, com certeza. Só que isso teve uma forte seleção natural. Então, aquelas plantas que já eram tolerantes a metais pesados, elas começaram a crescer aqui. Tá vendo que elas estão exatamente do lado do solo não contaminado. Elas estão uma do lado da outra, não tem isolamento
geográfico aqui, mas as espécies tolerantes, elas acabam cruzando entre si e as espécies não tolerantes entre si. Isso foi visto que teve um isolamento reprodutivo, porque o que mudou? O florescimento delas é em épocas diferentes. Então, aquelas que estavam aqui florescendo em cima de resíduos de mina, sei lá, era em fevereiro. E as que estão no solo contaminado é em julho. Então, se é florescimento em épocas diferentes, você não tem encontro de gametas. E aí isso acabou levando a um isolamento reprodutivo e especiação. Então, elas estão no mesmo ambiente, às vezes uma do lado da outra, mas elas não cruzam entre si. E isso foi por causa de uma forte seleção natural em cima daquelas espécies que cresceram já em locais que estavam com metal pesado. Então, isso é um tipo do que a gente chama de parapátrica. E aí, a simpátrica, ela tem duas formas, ela é bastante usada na genética, estudada, né? Também não temos uma barreira geográfica. Os indivíduos estão no mesmo lugar. Só que a gente pode dizer que um dos fenótipos extremos é favorecido, é um tipo de seleção, aquela disruptiva. Vou dar 2 exemplos para vocês entenderem como que é a simpátrica. Por exemplo, vocês já ouviram falar de plantas, principalmente plantas que são tetraploides, que elas são 4N? Nós podemos ser 4N? A gente pode? Eu acredito que não. Não. Quando você tem a formação de indivíduos 4N, na nossa espécie morre. Mas em outras espécies, às vezes, isso pode acontecer. E principalmente em plantas, que as plantas, às vezes, não precisam de um outro indivíduo para se reproduzir, né? Algumas podem fazer autopolinização e tal, então, de boa. O que acontece para você ter um erro na meiose? Você tem uma planta diploide, e aí ela duplica seu material genético. Podem acontecer erros na meiose, que ao invés de formar gametas que são haploides, continuam formando gametas que são diploides. E aí vamos supor que um óvulo, um espermatozoide lá da planta se fecunda, espermatozoide não, né? Que aqui está falando de uma espécie de animal. Se o óvulo e um gameta lá da planta, que é o núcleo espermático, eles têm uma fecundação, você forma um zigoto que ele é 4N. E aí, essa planta tetraploide, 4N, ela, dependendo da espécie, pode morrer, né? Pode não ser viável, quanto pode ser viável. Então, imagina numa população, um indivíduo que formou gametas, população lá toda diploide, um indivíduo que formou gametas 2N ao invés de haploide e ainda fez a autopolinização. Então, agora você tem a formação de um novo indivíduo que é tetraploide e ele se deu bem. Por ele ser tetraploide, já é uma diferença que está acontecendo ali naquele indivíduo a nível de população. Se ele começar, se ele se der bem, ele continuar fazendo isso, ele não vai conseguir produzir gametas para fecundar com aqueles que são diploides normais, né? Que não tem um erro na meiose. Imagina, o gameta dele aqui, dessa planta, seria 2N, e o gameta de uma planta diploide é N. Então, às vezes, esse encontro de gametas pode não dar muito certo. Então, você vai vendo que vai surgindo na população indivíduos diferentes que já não mais conseguem cruzar com o resto da população. E aí, ao longo do tempo, você tem a formação de uma nova espécie, uma especiação, por mais que eles estivessem no mesmo lugar. Então, a simpátrica é muito utilizada na genética por causa disso. Aí, mas existem um outro exemplo também. Todo mundo entendeu isso daqui da parte de genética? Professor, Foi. só que, tipo, essa planta, tetraploide, o gameta dela seria 2N ou, sei lá, 4 haploides? Não, seria... Se ela passa por meiose normal, o gameta dela é 2N. Ela passando por meiose normal. Se ela passar por meiose errônea, né, que dá... Ah, chegou cedo, né, Rodrigo? Tô vendo. Bom dia. Olha só, se o gameta dela passa por um erro, aí sim você pode acabar formando gametas que são tetraploides também. Mas plantas que são 8N, isso daí não tem. Então, tipo, se ela forma um gameta que é 4N e faz uma autofecundação, por exemplo, isso não dá certo. O gameta, o zigoto vai morrer. Mas, se ela com 4N deu certo, ela produz gametas que são 2N. 2N com 2N formar um indivíduo 4N, pode dar certo também.
Então, ela vai aumentando o número de indivíduos que são tetraploides. E isso até tem na espécie, tem espécie animal também, mas é muito difícil. É mais fácil acontecer em espécies vegetais. Foi? Foi. Obrigada. Nada. Deixa eu só ver o que mandou aqui. Ah, tá, foi tudo. Aí, olha só, um outro exemplo de... Isso daí era especiação simpátrica envolvendo genética. Tipo, diretamente a genética, né? O número de cromossomos, a haploidia do indivíduo. Agora, quando eu falo da simpátrica, vou dar um exemplo de coisa que aconteceu com moscas das frutas, lá em Nova York, à altura do rio Hudson. As moscas das frutas que estavam lá, elas se alimentavam de uma certa planta. Os frutos, que eram chamados piuriteiro, eu não sei qual é esse fruto não, mas vamos lá. Antigamente só tinha esse fruto verde aqui. Então as moscas, como é que é o ciclo de vida de uma mosca das frutas? Elas têm um ovipositor, né, que é tipo um tubinho no final do abdômen, a fêmea, e elas furam o fruto e colocam ovos lá dentro. Quando você come uma goiaba, que tem o bicho da goiaba, aquela larva que você está comendo, em grande parte, né, grande número de casos, é uma larva de mosca das frutas, tá? Aí, antigamente só tinha essa daqui, verdinha, aí ela ia lá, acasalava e ovipositava aqui dentro. Quando as larvas se desenvolvem aqui dentro do piuriteiro, elas se desenvolvem sentindo um cheiro, já reconhecendo aquele piuriteiro como local, que é tipo a casa delas, né? Aí, quando elas viram adultas, elas vão cruzar e vão ovipositar preferencialmente onde? Nesse piuriteiro, que é o cheiro que ela reconheceu, ela cresceu ali, ela fica ali de boa. Só que, há mais ou menos 150 anos, houve uma introdução de maçãs. Então, na altura do rio Hudson também, a galera chegou e começou a plantar maçã. Aí, o que pode ter acontecido? Uma dessas espécies aqui, uma das fêmeas, ela se confundiu e acabou colocando o ovo aqui dentro da maçã. As larvas que cresceram dentro da maçã, cresceram se acostumando com o cheirinho da maçã. Então, elas reconhecem a maçã como o local onde é para ovipositar. Quando elas viraram adultas, elas preferencialmente estavam cruzando entre elas ali da maçã e colocando ovos na maçã, já que elas reconhecem a maçã como, né, a casa delas. Então, ao longo do tempo, mesmo não tem isolamento geográfico aqui. A plantação de piuriteiro com de maçã é bem próxima uma da outra. Então, por mais que você tenha indivíduos em locais próximos, aqueles que se desenvolveram na maçã, eles vão preferencialmente cruzar entre eles, e aqueles que se desenvolveram no piuriteiro vão preferencialmente cruzar entre eles. Ao longo do tempo, você tem formação de duas espécies diferentes de mosca das frutas. Aquelas que têm a maçã, que é a planta que elas atacam, e as outras que têm o piuriteiro, como a planta que elas atacam. Aqui, a simpátrica é muito parecida com a parapátrica, né? Só que aqui, no caso da parapátrica, não foi uma questão de seleção, não foi uma questão que eu digo de os indivíduos aqui da parapátrica, eles resolveram começar a cruzar só entre eles. Isso daí foi um evento extremo de seleção natural em cima de alguma coisa que tinha acontecido, que foi a poluição do solo. Elas são bem parecidas mesmo. E aqui, nesse caso da simpátrica, foi a parte comportamental. Foi tipo o comportamento da mosca que fez surgir uma nova espécie. Lá no coisa da planta, não. Ela não teve escolha, não. Aqui, então, na simpátrica pode ser por questão genética ou então por parte comportamental. Escolha de alimentação diferente, por mais que estejam próximos uns dos outros, você tem a formação de novas espécies. E aí, quando a gente fala do processo evolutivo em si, tudo isso que eu estava mostrando para vocês, a gente conseguiu visualizar esse exemplo aqui facilmente na especiação alopátrica. Você tem uma população que ela é separada e aí você tem a formação de outras espécies no final. Quando você tem pequenas alterações ao longo daquela mesma população, você chama de anagênese. Vamos olhar, ó.
surgimento ou alteração do caráter de uma população observada ao longo do tempo. O Lamarck, as ideias dele defendiam mais a anagênese. Tipo, se ele falar assim, uma população de girafas tinha o pescoço pequeno, começou a esticar o pescoço para se alimentar do fruto lá em cima. Quanto mais esticava, mais o pescoço ficava grande. Então, você tem uma modificação em uma mesma população ao longo do tempo com o surgimento de características diferentes. Isso é uma anagênese, é linear. É como se eu falasse que A virasse B, B virou C, C virou D. Agora, na cladogênese, a gente fala de uma espécie que ela dá origem a duas ou mais espécies descendentes por especiação. Então, aconteceu alguma coisa com essa espécie azul aqui, que ela formou ramos diferentes, linhagens diferentes. E aí, essas linhagens, elas podem sim passar por anagênese. Dá uma olhada aqui, ó. Essa vermelha virou rosa. Essa verde escura virou um verde mais claro. Então, quando a gente vê um ramo de árvore filogenética, toda vez que você tem uma dicotomia, né? Quando a gente fala que é uma divisãozinha assim, né? Nossa, não, é dicotomia não. Dicotomia acho que é um nome... eu acho que é isso mesmo. Que é quando tem um nozinho, que aí forma dois ramos, né? Separando, ali teve um processo de cladogênese, em que uma espécie deu origem a essas duas linhagens. Tá vendo que aqui em cima tem cladogênese de novo? Essa espécie deu origem a mais duas linhagens. Então, a cladogênese é uma dando origem a duas ou mais, e a anagênese é totalmente linear. Alguém tem alguma dúvida, né, nisso aqui? Foi? De boa, Não, tá tranquilo. Deixa eu abrir aqui. Demorou. Aí, existem mecanismos de isolamento reprodutivo, né? Tipo, existe o isolamento, tem vários tipos de isolamento reprodutivo. Deixa eu só pegar o livro de vocês, porque tem um que eu vou pedir para vocês escreverem, porque tem um que não tem no nome no livro de vocês. E tem uma questão que cobra isso. Aí eu falei, ué, gente. Gente, eu tô no livro... Não, peguei o livro errado, peraí. Cadê o livro? Ai, gente, eu me perco tanto nos meus livros. Achei. Passou. Professora, Fala. eu dei uma bugada quando você falou que tal cara defendia a anagênese. Mas, tipo, as duas não existem? Não, existem sim. É claro que dentro da população, de uma população, você tem pequenas variações. É o que a gente chama de microevolução. Então, assim, mas o Lamarck defendia que essa era a única forma de evolução, que uma população ela modificava características dentro dela mesma e aí forma outras espécies. Mas nós temos, assim, pequenas modificações, mas a nível de população, não a nível de um indivíduo só, a população vai sofrendo pequenas modificações, sim, e vai alterando. Só que não é só a anagênese. Tanto que quando eu falei aqui, ó, aqui quando a gente mostra uma cladogênese, uma deu origem a duas. Mas está vendo que esse daqui está sendo linear? Esse daqui está dando origem a esse daqui está dando origem a esse. Quando a gente representa uma árvore assim, você tem, toda vez que tem uma bifurcação, é um caso de cladogênese, e quando fica linear aqui, formando indivíduos diferentes, é um caso de anagênese. Então, a anagênese acontece sim, mas a maioria do processo evolutivo para formar novas espécies é por cladogênese. De uma população dá origem a duas ou mais. Ok? Show. Então, Obrigada. tá aqui o nome. É porque no livro de vocês, na página 47, estou falando do livro 2, Biologia 2, aula 5. Quando está falando das barreiras pré-zigóticas, está faltando um tipo de isolamento, que aí está escrito, mas aí vocês podem escrever no livro também depois, que é o isolamento etológico ou comportamental. Então, dele não está falando aqui. Aí, gente, olha eu estudando para dar aula para vocês. Grifar só o que é importante, tá, galera? Eu grifo o livro inteiro. Aí, olha só, ainda mais que eu gosto muito desse material do sais. Nossa, eu acho o sais muito completo. Vamos lá. Lembra que eu falei que a gente tem
formas de fazer com que as espécies não cruzem entre si. Isso acontece naturalmente. Isso pode acontecer por isolamento, né, geográfico ou não, mas, enfim, formando novas espécies. Você tem certeza que elas são espécies diferentes quando elas não conseguem mais se reproduzir. Ou se elas se reproduzem, dá algum BO depois disso. Se elas ainda conseguirem se reproduzir e gerar descendentes férteis e de boa, com saúde de boa, elas não são duas espécies diferentes. Tanto que tem espécies, gente, que estão isoladas geograficamente há mais de 20 mil anos, tipo espécies de aves na Europa e aqui no Brasil, que têm um ancestral comum, mas que elas são isoladas há mais de 20 mil anos. E se você pegar um indivíduo daqui do Brasil e um indivíduo lá da Europa e botar para cruzar, ainda gera descendentes férteis. Então, por mais que elas estejam isoladas, não necessariamente elas formaram duas espécies diferentes. Isso sim pode induzir, né, pressão de seleção diferente, né, mutações diferentes, mas na espécie delas, elas ainda conseguem cruzar. Então, aí tudo bem, aí você não tem isolamento reprodutivo. Fala. Bianca, você tá falando de qual? Eu acho que eu dei uma viajada aqui. Não falei ainda de nenhum aqui, não. Só falei no geral. Ah, tá. Tá, Tá bom. Aí, existe o isolamento pré-zigótico e pós-zigótico. Pô, pré-zigótico é antes de formar o zigoto. Pós-zigótico é após a formação do zigoto. Então, vamos lá. Isolamento de hábitat, gente. Pô, se as espécies vivem em locais diferentes, elas nunca vão se encontrar. Então, se elas não vão se encontrar, elas não reproduzem entre si. Por que que... Deixa eu pensar aqui. Naturalmente, porque a gente sabe que em cativeiro pode acontecer isso, mas naturalmente um tipo de isolamento de hábitat que existe é do leão e de tigres, tá? Eles não estão no mesmo lugar. O leão é encontrado na savana africana e tigres lá na Ásia. Então eles não se encontram, naturalmente eles não cruzam. Só que a gente tem casos de híbridos, né, que eu vou falar deles ainda, que é só em cativeiro. Mas, então, se não está no mesmo local, isolamento de hábitat já é muito bom para que você... E ele é altamente eficiente, tá vendo? Ó, nível de eficiência. É óbvio que se ele não se encontra, não tem cruzamento. Agora, o isolamento temporal ou sazonal é aquele que a gente falou que tem períodos de acasalamento diferentes. Às vezes tem planta que vai florescer em fevereiro, às vezes tem planta que vai florescer em setembro. Então, como o florescimento delas é em épocas diferentes, os gametas dela não conseguem se encontrar, então você tem um tipo de isolamento reprodutivo. Agora, esse isolamento etológico comportamental é preferência de acasalamentos diferentes. Esse daí eu acho mó legal. Ah, gente, a aula vai acabar em menos de um minuto, agora que eu vi aqui. Então, vamos lá, tentando novamente acertar o momento que vai acabar. Será que eu vou acertar dessa vez? Vamos voltar aqui, ó. 3, 2, 1. Não. Ô, gente, quase, hein? Pensei que tinha ido.